Bom, eu deixei ali o resuminho da aula 2, se vocês quiserem anotar no caderno, né? For fazer essa arrumação aí no caderno de vocês, é interessante colocar para depois ir relembrando, né? É como se você estivesse anotando o material da aula para depois você relembrar tudo que passou, dar uma passada em tudo, né? Novamente. Eu acho uma forma ótima de se estudar. Você vai escrevendo e depois você repassa todo o conteúdo. Então, a aula 2 está aí, o resuminho, se quiserem escrever, é só pausar o vídeo e escrever. A aula 3, que é essa aula de agora, nós vamos interpretar, fazer uma interpretação dos textos motivadores. Para a gente colher as ideias, né? Trabalhar, selecionar o que de importante nós vamos falar, delimitando-se a esse tema, que é o tempo de acesso às redes sociais, certo? E agora vamos interpretar esses textos motivadores. O texto 1, vamos voltar aqui nele, ele traz aqui uma frase, né, sobre o gráfico. O Brasil é líder global em relação ao tempo gasto em cada visita às redes sociais. E aí tem aqui o tempo, né? Comparação entre Brasil, Filipinas, Tailândia. O Brasil está aqui em cima com 21,2, a Argentina está aqui com 15,2. O tempo gasto é 60% maior do que a média mundial do brasileiro, né? O que é que nós podemos tirar de ideia desse texto? Vamos para cá. Ideias colhidas do primeiro texto, texto 1. A população brasileira leva mais tempo nas redes sociais. Não é essa a ideia que nós tiramos dali? Agora, quais são os questionamentos que podemos fazer a partir dessa ideia de que a população brasileira leva mais tempo nas redes sociais? Porque são os questionamentos que vão direcionar para você ter ideias para trabalhar no seu texto, para você ter argumentos para trabalhar com o seu texto. São justamente esses questionamentos que, a meu ver, né, da minha experiência como professora, são os questionamentos que vão te direcionar para as ideias, né, sobre o tema, para você escrever um texto, certo? Por exemplo, nesse primeiro texto, qual é o questionamento que a gente pode se fazer em relação a essa ideia que o texto traz? Que população é essa? Como é essa população brasileira que leva mais tempo nas redes sociais? Como está composta a nossa população, a população brasileira? Ela é mais de jovens, ela é mais de adultos, ou ela é mais de velhos? Qual é essa faixa etária, essa pirâmide etária, né? Aquilo que a gente estuda em geografia. Qual é a pirâmide etária da população brasileira, né? A pirâmide etária brasileira. Nossa população ela é composta mais por quê? Por jovens, por adultos. Isso pode ser uma resposta a essa situação da população brasileira levar mais tempo nas redes sociais, né? Qual a diferença entre a nossa população e a população da Argentina, por exemplo? Essa é uma questão que pode ser levantada dentro desse primeiro texto. Qual é a principal característica das redes sociais? Já que o brasileiro leva mais tempo nas redes sociais. De que redes sociais ele está falando aqui? Qual é a principal característica dessas redes sociais? Como as redes sociais hoje se comportam? Qual é o comportamento das redes sociais hoje em dia? Né? As redes sociais servem apenas para você bater papo com um colega, com um amigo? Ou elas hoje têm muito mais utilidade do que isso? Elas vão muito além disso, né? De um simples lugar onde você bate papo ou vê fotos dos amigos, ou vê onde os amigos estão passando férias, enfim, né? Ou vê o que os amigos estão fazendo no dia a dia. Hoje em dia as redes sociais elas têm um uso muito amplo, que vão muito além disso, né? De um ambiente para comunicação entre as pessoas. Hoje você usa redes sociais para vender um produto. Hoje você usa redes sociais para levantar um projeto de apoio, de auxílio a alguma causa. Hoje se usa as redes sociais para muitas coisas, né? Para fazer campanha política, para divulgar, né, um produto, um serviço, né? As empresas usam hoje muito as redes sociais para divulgar o seu trabalho em alguma situação, né? Então, hoje as redes sociais, elas têm um uso muito mais amplo do que tinha
antigamente. Então, talvez por isso as pessoas estejam usando mais, não é? São questionamentos que você pode levantar em relação ao texto 1. Vamos ao texto 2. No texto 2, ele traz a questão dos problemas de saúde relacionados a esse tempo de uso da internet, das redes sociais especificamente, né? Porque ele está falando das redes sociais. Então, o comportamento compulsivo, vou ler o texto. O comportamento compulsivo faz com que a pessoa perca o controle sobre o quanto algo ocupa de energia e tempo na sua vida, de tal forma que essa atividade atrapalha outras esferas sociais, como a do trabalho e das relações pessoais e familiares, chegando até a ser prejudicial à saúde. Então, aqui no texto 2, a ideia é o problema, né, ou os problemas de saúde que esse tempo gasto nas redes sociais pode levar. Então, qual é a ideia? O descontrole em relação ao tempo de uso é nocivo à saúde. Não é essa a ideia que o texto traz? E quais são os questionamentos que eu posso fazer em relação a essa ideia? Quais são os problemas que isso pode causar? Quais problemas são esses? De que forma as plataformas como Instagram, Facebook e outras lidam com isso, com esses problemas? Eles já perceberam isso? Eles estão fazendo alguma coisa em relação a isso? E a sociedade? A sociedade tem percebido isso? Tem percebido esses problemas? De que forma? De qual forma a sociedade tem percebido isso? Você tem percebido isso? A nocividade, os problemas em relação à saúde que a população, principalmente os jovens, estão tendo, estão adquirindo por conta desse tempo de uso na internet? Vocês estão percebendo isso? Então, falar sobre esses problemas. E aí vem uma outra questão que pode ser adicionada logo aqui nesse ponto, nessa análise desse texto, para que você já faça uma comparação, né? Porque tudo tem um lado negativo, mas tem também um lado positivo. E aí o direcionamento ali, ó, ver o outro lado, né? Aqui, você vai ver o outro lado. Tem aspectos positivos dentro dessa questão do tempo de uso das redes sociais? Qual é esse aspecto positivo? Você pode falar sobre a interação, que está sendo muito maior, né, hoje em dia. O aprendizado com a experiência de outras pessoas, porque a gente também aprende com experiências positivas de pessoas nas redes sociais, né? Eu, como não gosto de falar dos outros, vou citar exemplo da minha vida, como vocês já sabem. Eu aprendi muito nesse período de pandemia, porque eu queria me dedicar a uma outra coisa. Eu estava cansada, eu estava angustiada com tudo que estava acontecendo na educação, sem saber direito se eu ia poder continuar dando aula ou não. Quase entro em depressão mesmo, em relação às expectativas com o meu trabalho. E aí eu resolvi, e também por conta da questão financeira, porque eu precisava de dinheiro naquele momento, para ajudar meu marido que não estava trabalhando com turismo naquele momento, no momento de pandemia. Então, eu adquiri um aprendizado muito grande na área de confeitaria e bolos através do Instagram. Então, assim, essas plataformas de redes sociais, elas não têm só um lado negativo. Elas têm também um lado positivo. E isso não deve ser dispensado no momento de você produzir o texto, ok? Vamos lá. Vamos ver o que o texto 3 são ideias que você pode colher do texto 2. Se você quiser pausar o vídeo e anotar essas informações, né? Você pausa o vídeo aqui neste momento e aí você anota essas informações. Tira ele daqui, por favor. Filho, licença. O texto 3, vamos ver sobre o que fala o texto 3. O texto 3 fala sobre o tempo gasto em redes sociais é maior que em portais de notícia. O brasileiro gasta 650 horas por mês navegando em redes sociais e 290 horas a mais. Isso dá 290 horas a mais do que em portais de notícias, né? Interpretando o texto 3. Qual é a ideia principal do texto 3? O brasileiro prefere as redes sociais a sites de notícias. Então, quais são os questionamentos que a gente pode levantar em relação a essa ideia?
Qual é o principal interesse da maior parcela da população brasileira, que são os jovens? São sites de notícia ou redes sociais? E eles usam as redes sociais para se informar? Porque, assim, hoje em dia, a maioria dos jovens, eles absorvem informações, eles buscam informações nas próprias redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. É onde eles buscam informações hoje em dia. E é possível se buscar informações lá, né? O cuidado que se deve ter hoje em dia, e que você pode colocar aqui também, né, numa referência em relação a esse texto, é a questão dos fake news, que hoje em dia é muito dissimulado muito disseminado, não é dissimulado, desculpe, muito disseminado, não é dissimulado, o fake news é dissimulado mesmo, mas ele é disseminado nas redes sociais de uma forma absurda, né? Na verdade, é a porta de entrada. Ui, desculpem, errinho aqui na gravação, o celular caiu, mas como é tudo feito de uma vez só, e não tem como voltar, né? Porque eu já voltei umas 5 vezes. Eu vou dar prosseguimento aqui ao vídeo, dessa forma mesmo, tá? Vocês já sabem que é tudo feito de uma forma bem caseirinha, né? Eu estou estudando aí uma forma melhor de produzir esses vídeos, mas por enquanto ele vai assim mesmo, ok? Então, colhendo essas ideias, né, desses textos, o texto 4. O número de amigos... tá, vamos lá para o texto 4, para vocês verem como é que está o texto 4 aqui. O texto 4, ele fala sobre a cada 5 minutos online, um é em rede social. Mas ele diz aqui, ó, que a média de número de amigos na vida real é 150. A média de número de amigos no Facebook é 245. Ou seja, as pessoas têm mais amigos na rede social que na vida real, né? Por quê? Porque conhecem na vida real, por ter amigos em comum, por causa da aparência, mas muito menos por negócios. Então, somos obcecados por nós mesmos. 80% dos posts nas mídias sociais são sobre quem posta. Então, esse mais um aspecto das redes sociais, né? Qual é a ideia principal que nós podemos tirar desse texto? O número de amigos na vida real é menor que o número de amigos nas redes sociais. E quais são as questões, os questionamentos que a gente levanta em relação a essa ideia? Mudou a forma como nos relacionamos com as pessoas? Claro, né? Claro que mudou drasticamente. E a forma como nos relacionamos nas redes sociais é a mesma como nos relacionamos ao vivo com as pessoas? Isso pode ser falado aqui, é uma ideia que você pode tirar desse texto. Existe uma falsa sensação de intimidade nas redes sociais, né, em relação a essa amizade construída? Será que ela é no mesmo nível ou com a mesma intensidade daqueles amigos que você tem ao vivo? É a mesma coisa? Por mais que você tenha intimidades, por mais que você fale e comente, né, sobre a vida um do outro, vocês têm a mesma intimidade na vida real? Que a mesma intimidade que as redes sociais trazem? Então, são questionamentos que você pode fazer em relação a esses textos, ok?